Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, a sua solução financeira. Olá, ouvintes do Interação 98. Uma honra receber o convite para participar do quadro Palavra de Especialista. Eu sou Fábia Chayenne, sou enfermeira e sou sócia, juntamente com Juliana Ferreira, da Curativa. Sigam lá as nossas redes sociais, @curativa_clínica. E nós temos essa especialidade, tivemos uma formação em nível superior de pós-graduação em enfermagem dermatológica e tratamento de feridas pela Universidade de Potiguar, para hoje atendermos os nossos pacientes que são portadores de lesões. Eu e Juliana também temos a formação de graduação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Somos fruto da interiorização da educação com a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, a nossa FACIS, aqui no campus de Santa Cruz. Atualmente eu trabalho no Hospital Universitário Ana Bezerra e no Hospital Regional Dr. Mariano Coelho, em Currais Novos. E ao longo da minha vida, venho me especializando através de mestrado, ou atualmente faço doutorado na UFRN e também estudo bastante essa área de cuidados ao portador de lesão. Para que possamos entender o que é uma lesão de pele ou ferida de pele, nós precisamos entender que nós apresentamos um manto de proteção que nos reveste, que nos apresenta para o meio externo, que é a pele. E tudo aquilo que possa vir a causar rompimento dessa camada de pele, ele é considerado uma lesão, que pode ser superficial, acometer apenas as camadas externas, por exemplo, a epiderme, mas pode também ser mais profunda, acometendo outras camadas mais profundas, que seria a derme, o tecido subcutâneo, podendo vir atingir músculos e outras estruturas, chegando até aos ossos dos nossos pacientes. Então, é interessante que nós tenhamos essa compreensão para entender também a complexidade do cuidado. As lesões, elas podem ser causadas por traumas, através de queimaduras, pancadas, algumas atividades domésticas ou atividades traumáticas, muitas vezes causadas por acidentes, e muitas vezes elas vêm repercutindo no processo de cicatrização, que diz muito sobre o paciente. Se ele tem algum tipo de comorbidade, algum fator que venha a interferir no seu processo de cicatrização. Que além das comorbidades, nós temos também um padrão de nutrição, nós temos a questão dos exames laboratoriais, que tudo isso vem a interferir, até mesmo no seu estado psicológico. Então, é importante que nós compreendamos que as fases de cicatrização, elas devem ser bem compreendidas tanto pelos pacientes como pelos profissionais de saúde. Hoje, nós conhecemos as lesões que são aquelas de primeira intenção, mais conhecidas como as feridas cirúrgicas, que é aquela que a gente vai lá no centro cirúrgico, faz a abordagem e o médico faz o fechamento dela através de pontos de sutura. Aquela ferida por segunda intenção, que a cicatrização é por segunda intenção, é aquela em que muitas vezes não é permitido que seja fechado por sutura, e ela acaba ficando aberto e as próprias células do organismo ela tem que fechar. Seja porque a ferida que era operatória aconteceu algo que ela não pôde continuar mais com os pontos, ela infeccionou ou abriu para drenar algo que ainda ficou, ou até mesmo uma queimadura, que não tem pele suficiente para que possa fazer essa rafia. E a ferida, que é por cicatrização de terceira intenção, que é aquela que era fechada, por primeira intenção, por ponto de sutura, precisou abrir, para ter um cuidado e por ter uma condição adequada e tinha pele suficiente para reaproximar essas bordas e fechar novamente para otimizar esse processo de cicatrização. É o que a gente chama de cicatrização por terceira intenção. Aos pacientes que têm lesão, um dos principais erros que são cometidos é não procurar um profissional de saúde para investigar os principais cuidados que deve ter com essa lesão. Muitas vezes a lesão ela é negligenciada, seja pela rotina de vida, seja por não dar devida importância, Porque normalmente você tem um acidente doméstico, até uma queimadura leve. A gente sabe que em 7 dias, em média, essa ferida vai estar cicatrizada, Ela vai passar pela fase inflamatória,
a fase proliferativa e a fase de maturação, e a gente já tem essa pele totalmente reptilizada. Seja no corte, né, feito com uma faquinha na cozinha, seja na queimadura. Mas, para um paciente que tem, por exemplo, comorbidades, né, problemas de alterações, né, laboratoriais, por exemplo, anemia, um paciente que tem distúrbio hidroeletrolítico ou até mesmo distúrbios nutricionais, eles vão ter muitas dificuldades para cicatrizar, assim como os pacientes que apresentam algumas deficiências como a insuficiência venosa ou insuficiência arterial, que são problemas de circulação. Então, aquilo que era para ser algo bem rápido, né, e resolvido muito rápido, ele acaba demorando muito mais. E a gente sabe de feridas que elas ficam com esse paciente e acompanham a vida desse paciente até 30 anos de sua vida. A gente já acompanhou feridas que estão há 50 anos com esse paciente e não cicatrizam, né? Então, é importante que o paciente ele não negligencie esse processo, que ele procure uma unidade de saúde, que ele faça, né, os cuidados que devem ser feitos e siga esses cuidados em casa. O curativo ideal para cada tipo de ferida, ele de fato obedece ao que o paciente apresenta em sua lesão e ao que ele apresenta enquanto necessidade para o seu cuidado. Como eu falei na apresentação, né, nós cuidamos do portador da lesão e não da ferida em si. Muitas vezes, né, o profissional ele olha para a ferida, ela tem lá várias características, por exemplo, a necrose, que é aquele tecido mais preto, e ele já pensa assim, é importante que a gente faça o debridamento, né? A gente já retire essa camada desse tecido, porque ele é um inconveniente nesse processo. Mas há situações em que o paciente ele tem essa necrose, mas ele não tem indicação de retirada. Seja um paciente que está instável hemodinamicamente, ou seja um paciente que tem risco, né, de vida, se aquela necrose for retirada. Se essa necrose estiver muito próximo a estruturas ósseas, também não é indicado que se retire. Então, é importante conhecer o paciente para que se indique, né, um curativo ideal. Esse curativo ele tem que ser impermeável, ele tem que absorver o exudato, ou seja, aquela secreção que sai da ferida. Ele tem que ser atraumático, né, porque hoje nós temos várias tecnologias para que o paciente ele não sinta dor na retirada desse curativo. Então, é necessário que se escolha um curativo que ele tenha adequação ao que o paciente ele possa receber, como também as fases da cicatrização, né? Nós temos 3 fases principais, que seria a fase inflamatória, né? O momento em que o corpo ele se organiza, recruta, né, várias células para sinalizar que o corpo precisa trabalhar mais para reparar aquela área da pele. A fase proliferativa, quando há um aumento das células que vão cicatrizar aquele tecido. E a fase de maturação, né, quando vem a questão dos nossos fibroblastos, do colágeno, trabalhando para se fazer uma nova pele. E há aqueles pacientes que desenvolvem queloides, cicatrizes hipertróficas, que é nessa fase de maturação que também precisa desse cuidado. Nos casos dos pacientes que apresentam lesões de pele, em todas as situações ele poderia e deveria procurar um profissional de saúde, pois hoje nós temos uma gama de tecnologias que podem otimizar o processo de cicatrização. Pensamos que uma semana ela acaba sendo muito curta, né, para o processo de cicatrização de uma lesão aguda. Mas já imaginou passar 7 dias sentindo dor, ter um risco de ter infecção e atrasar, né, esse processo de cicatrização e acabar levando mais dias? Até mesmo a volta ao trabalho, né, ou as atividades de estudos, ou as atividades domésticas, né, tudo isso leva inconvenientes para a vida adulta, né, ou até mesmo a vida infantil. Então, é necessário que os profissionais eles também estejam capacitados para o cuidado ao portador de lesão, como também o paciente ele tenha, né, e ele perceba e valorize o que ele sente e que ele pode sim resolver o mais breve possível, da melhor forma possível. Evitando situações, por exemplo, como usar crendices, né, que são populares. Por exemplo, a questão da água do cajueiro para cicatrizar lesões. Tem algumas pessoas que usam e que deram muito certo? Sim, mas
não é um produto que foi feito para o uso de cicatrização. Ele pode vir contaminado porque ele é feito de forma doméstica, sem ter nenhum cuidado, né, para o risco de infecção, e aí pode proporcionar uma infecção maior para aquela lesão, com micro-organismos que sejam difíceis de tratar, né, e pode levar até mesmo à hospitalização. Um outro exemplo é a questão da pasta de dente para colocar numa queimadura, né? Pelo contrário, aumenta ainda mais a dor daquele paciente. Então, tem algumas crendices que elas não devem ser valorizadas, nem devem ser colocadas em prática de fato. Um outro ponto também para essa necessidade de procurar um serviço de saúde em relação aos pacientes que têm diabetes, né? Todo paciente que tem diabetes ou insuficiências venosas e arteriais, ele, se tiver qualquer pancada, até mesmo um calo que foi feito por causa de um sapato que foi usado de forma inadequada, ele tem que procurar o serviço de saúde, sim. Porque, devido a uma lesão muito pequena, tem um risco até mesmo de amputação do membro. Quando pensamos em infecção de ferida, devemos relembrar que o nosso manto, né, essa pele, ele é considerado esse manto que reveste todos os nossos órgãos, ele é a proteção, né, que nós temos. Quando ela é rompida, né, por qualquer lesão, né, que tira essa continuidade da pele, ela está, né, com um risco aumentado de infecção. Infecção por inúmeros micro-organismos que podem estar presentes ou que podem ser patogênicos, né, de fato, que estão ali para causar doenças. Então, por exemplo, as feridas cirúrgicas, né, elas têm esse risco, né, seja por bactérias hospitalares ou até mesmo bactérias que podem ser adquiridas em casa pela falta de cuidado. Então, as outras lesões, né, queimaduras, abrasões, as escoriações ou outros tipos de ferimentos, elas também têm esse risco. Então é necessário que o paciente ele fique atento ao sinal, né, como o edema, o inchaço, né, aquele inchaço que aumenta, que é muito doloroso, né, então aumenta essa dor. A secreção, né, que é o que nós chamamos de exudato, mas é uma secreção que muitas vezes ela está mais fluida e acaba ficando mais purulenta, né, com aquele aspecto de pus, fica mais vermelho o local. Então, esses sinais que chamam a atenção, né, para o paciente que está com uma ferida aguda, né, que é aquela ferida que tem bem menos tempo. Nós consideramos uma ferida aguda até 20 dias, né, dela estar presente no paciente. Após isso, ela é considerada uma ferida crônica. Então, já imaginou pacientes que também ficam um longo período com lesões e que eles venham cursar com infecções? É diferente, né, esse aspecto. E o profissional ele também tem que ter um olhar qualificado para esse cuidado. E aí, esse olhar ele tem que ser multiprofissional, não só do enfermeiro que cuida da lesão, do técnico de enfermagem, mas também do médico para fazer uma prescrição adequada. Algumas feridas nós consideramos elas colonizadas, né, porque elas já têm micro-organismos que vivem, né, e residem nela sem causar tantos inconvenientes, porque a nossa pele também ela é habitada por micro-organismos, mas outros que estão ali para interferir mesmo no processo e causar infecção. Hoje o que se discute bastante nos congressos, né, na área do tratamento de feridas é o biofilme, que nada mais é do que o agregado de micro-organismos que estão ali para causar essas infecções nos locais da lesão e que, de fato, interferem no processo de cicatrização, impede que o processo de cicatrização ele aconteça. E as tecnologias dos produtos de hoje, né, para o tratamento de feridas, ele vem realmente para romper essas organizações, né, de micro-organismos, que são esses biofilmes, para que, de fato, se trate e nós possamos ter uma cicatrização mais efetiva. Um outro fator que interfere na cicatrização é o tecido necrótico, né? A necrose, que ela pode se apresentar de uma forma de um tecido mais preto, rígido, né? Que nós chamamos muito popularmente de escara, ou num aspecto que vai se liquefazendo, que é uma coloração mais amarelada, né? Então, que ela está se desfazendo, está sendo retirada daquele meio. E enquanto houver necrose, há, né, essa barreira do processo de cicatrização. Não é possível avançar a cicatrização. Então, é necessário retirar. E a retirada, ela acontece através do desbridamento. E aí, muitas vezes, esse desbridamento pode ser com instrumento de corte, né, que é
muitas vezes a beira-leito, que é um trabalho que o especialista faz, né, sem causar dor, apenas naquele tecido que está morto de fato e sendo retirado. Mas há situações em que ele precisa ser de uma forma mais ampla, e aí ele vai para o centro cirúrgico, é necessário, né, passar por uma avaliação médica, ser anestesiado para que seja feito esse tipo de desbridamento. Ou também por produtos, né, que são desbridantes, autolíticos ou enzimáticos, que também ajudam nesse processo. Essa necrose ela pode acontecer por vários fatos, né? Seja por causa de uma pressão, né? Os pacientes que são portadores de lesão por pressão, nada mais é do que desenvolver uma lesão que a causa é a imobilidade, ficar muito tempo numa mesma posição, diminui a vascularização na área e o tecido morre. E aí, quando esse tecido morre, ele vai, né, ficar nesse aspecto, porque ele não está chegando nenhuma circulação, não está chegando nutrição, e aí ele vai perder essa coloração da pele normal e acaba ficando com essa coloração numa pele mais escura, né? Fica roxeada, depois uma pele com uma cor, né, preta mesmo. Esse é um dos fatos, seja por causa da infecção, né? Também pode proporcionar o acometimento da necrose, né? Então, e muitos outros fatores. E é bem importante, né, que haja essa atenção do paciente para com o seu cuidado, porque a necrose ela vem interferir nesse processo, retardar, né, a sua cicatrização e até mesmo levar a situações como internamento, porque há essa dificuldade de cicatrizar. Eu gostaria de finalizar a minha fala pedindo a atenção das pessoas com diabetes, para que elas se cuidem dos seus pés principalmente, que elas procurem o serviço de saúde, peça para o profissional de saúde avaliar, para que eles possam olhar, né? E todos os dias ao chegarem em casa, olhem de fato entre os dedos, utilizem até um espelhinho para olhar embaixo dos pés, caso tenham dificuldade para essa mobilidade, né, de olhar embaixo dos pés. Tenham cuidado com os seus sapatos, para que verificando se eles não fazem calos. Quando forem comprar os sapatos, evitem sapatos com costuras. E quando usarem a primeira vez, usem pelo menos por 1 hora. Depois retirem e usem o que habitualmente usavam antes para evitar calosidades. Tenham cuidado com os cortes das unhas, né, evitando que faça aquele corte arredondado, para que não faça cantos de unha que depois precisam ser retirados, né? E essas cantoplastias, muitas vezes, procuram uma manicure, que muitas vezes não sabe o problema de saúde, fazem uma lesão que, infelizmente, podem acometer a uma amputação. Então, tenham cuidado, deixem as unhas retas, né, e cuidadas. A cutilagem ela deve ser muito superficial e até mesmo ela é desencorajada. O que nós orientamos é apenas a hidratação dessa cutícula. Evitem fazer uso de produtos químicos para os pés, né? Tenham cuidado nessa hidratação, né, que ela deve ser feita no pé como um todo, mas deve ser evitado entre os dedos para não ter risco de infecções fúngicas. Então, é muito importante que todo paciente diabético ele tenha esse cuidado com os pés, né? Que rotineiramente eles sejam avaliados nas unidades básicas de saúde e que a gente possa firmar um compromisso, né, de cuidado e luta contra as amputações de membros inferiores nos pacientes diabéticos. Chama atenção para que todos aqueles que têm comorbidades, por exemplo, as insuficiências venosas e as insuficiências arteriais, que venham a ter qualquer tipo de lesão, que eles procurem um especialista para um cuidado adequado. Não esperem, não achem que utilizando produtos domésticos vão cicatrizar logo. É importante tratar a causa. E sempre que pensarmos em lesão, que lembremos da pessoa com lesão, né? Daquela pessoa que está acometida com a lesão, para não tratar apenas a ferida em si e esquecer do principal, que é o ser, né? Que é a causa. Gostaria de agradecer pela oportunidade, espero que esse diálogo leve informações a muitos dos ouvintes, né, da Interação 98, e faça a diferença na vida de todos, né? Estou à disposição, né, para tirar dúvidas, para quem queira me contatar.
tanto a mim como a Juliana, nós temos essa rede social, que é a @curativa_clínica, e estamos felizes por estar aqui juntos. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 26.200. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 22.000. Travessa Miguel Nunes, 32 Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 849-9208-2619.